Bom, tem várias pessoas que já estão acompanhando as reuniões desde do início, né? Como a professora falou aí, já estamos até decorados, né? Porque o contexto geral é o mesmo. Entretanto, cada reunião segue um segmento, né? E o segmento de hoje é muito importante para mim, enquanto personalidade, indivíduo. E aí eu vou iniciar falando de mim, da minha infância, porque eu tive a graça de nascer num ambiente muito lindo, numa cidade chamada Barra do Garças, na divisa territorial com o estado de Goiás. E eu cresci vendo naturezas muito fortes, né? Uma delas, a praia do Rio Araguaia, que a gente curtia muito tempo do ano. E nesse momento tão lindo das nossas infâncias, porque eu falo nossa, porque tinha muita gente, né? Em torno aí de uns 100 amigos que hoje se convive e que é tão lindo. E que fazia parte de um grupo de pessoas que cresceram vendo e estando na natureza. E a natureza ali era simplesmente singular, né? Aquele rio com uma serra de fundo. Entretanto, tinha ao fundo também um frigorífico. Tinha não, ele existe até hoje. Que há muitos anos, e aí eu vou falar em torno, acredito, dos 35 anos, vem poluindo, né, o rio Araguaia. Claro, eu não estou aqui para dizer que a expansão industrial não deveria acontecer, pelo contrário, né? Todos nós dependemos disso, até para a sobrevivência, né, de toda a população. Entretanto, não existia um cuidado. Até hoje, as tecnologias ainda são pequenas, né, em vista da degradação ambiental. Então, quando a professora me chamou para eu fazer a abertura dessa reunião, eu fiquei muito feliz, porque eu preciso expressar o quão importante é esta elaboração, este estudo para o Estado, né? Para cada um de nós, que eu tenho certeza que tem as suas histórias também. Aqui eu estou compartilhando a minha, porque realmente foi muito forte a minha integração com a natureza. E cada vez que eu volto em alguns ambientes que eu conheci há muitos anos atrás, infelizmente eu fico muito impactada. Porque talvez os meus filhos, e acho que os meus netos, eles poderão não conhecer essas realidades, né? Hoje o Estado Brasil está fazendo uma força muito grande em favor do Rio Araguaia, né? Tem um projeto que está em andamento para revitalizar o Rio Araguaia, mas claro, são ações bem pontuais, pequenas, que somando com o todo vai ter uma efetividade no futuro. Mas quando a gente entende o universo resíduos, e aqui eu vou explicar um pouquinho do que é esse universo para mim. Em 2019, eu fui convidada pelos secretários de Estado de Meio Ambiente para chefiar a unidade de programas e projetos estratégicos da Secretaria. Quando eu aceitei, foi somente pela forma minha singular de trabalhar, porque eu não sabia o contexto dos projetos e muito menos do resíduos sólidos. E quando eu vi um projeto datado de 2011, com uma importância e envergadura tão grande como esse, eu não tive dúvidas. Eu chamei a responsabilidade desse projeto, se não para a unidade, mas para a minha pessoa, para a minha personalidade, porque não era possível que nós devolvêssemos para a federação um recurso de 2011 por não conseguir ir adiante em processos licitatórios que não nos permitiam executar esse tão importante projeto. E aí nós tivemos eu vou dizer assim, um presente, né, de Deus, porque tivemos a ideia
de contratar a universidade, porque a universidade já tinha expertise neste tema. A universidade já tinha elaborado 108 planos municipais de saneamento básico. E isso nos fez possibilitar a contratação direta da universidade. Por que a contratação direta? Pela expertise e também pelo valor. Porque nós tínhamos em caixa 1,5 milhão para fazer a elaboração deste plano, e as empresas que nos orçaram por 5,5 milhões, por aí. Então, primeiro, a gente não tinha o recurso. E segundo, iria ser novamente mais um sexto processo licitatório em que provavelmente essas empresas iam ficar se degladiando e a gente novamente ia cair num insucesso de um processo licitatório. Então, quando a gente chegou nesse entendimento e que a gente viu que juridicamente isso era possível, só faltamos soltar fogos, né? Porque a felicidade de muitos foi muito grande. E aqui, quando eu falo muitos, eu tenho que citar nomes, não tem jeito, né? Da professora Solange, que vem carregando esse projeto nas costas aí há muitos anos, do Fernando, que incansavelmente pegou na unha, né, esse peão e foi conduzindo, e de muitos colegas que agora já estão no contexto, como eu, né, que anteriormente não estava, mas que agora está aí abraçando esse estudo tão importante. Então, hoje é um dia de agradecer, né? Eu venho agradecendo muito, 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 porque a oportunidade de poder participar desse momento é fantástica. Eu jamais imaginei, lá na minha infância, olhando aquele sangue escorrendo para o rio, que um dia eu ia poder estar aqui, contribuindo para o nosso Estado e, claro, para o nosso planeta, porque tudo isso vai impactar no todo, né? Em um universo, na verdade. Então, eu agradeço de coração a participação de todos, mas agradeço em especial, né, os professores da universidade, a todos os alunos bolsistas e a todos os servidores da Secretaria de Meio Ambiente que incansavelmente acreditaram. Porque eu, desde o primeiro momento em que eu fui chamada a essa responsabilidade, eu também acreditei. E vou acreditar que nós vamos mudar a realidade desse Estado. Sei que não é fácil, sei que não é do dia para a noite, mas eu sei que é possível. E se eu acredito que é possível, e toda essa equipe acredita que é possível, eu não vejo outra saída senão que tudo isso daqui uns dias vai estar em outro nível, um degrau acima. Então, minha gratidão e um bom trabalho a todos. Professores, agora é com vocês. Obrigada, Gisele, pelas suas palavras, que também para a nossa equipe é de ânimo, e a UFMT e o grupo de professores do NIESA, que é o nosso núcleo interdisciplinar de saneamento ambiental, aceitou mais esse desafio, né? E quando falamos do núcleo, nós envolvemos todas as pessoas, professores, aposentados, que compõem conosco, os professores que estão na ativa, técnicos, estudantes, né? E todo esse trabalho que a universidade faz em parceria com a SEMA é um trabalho que tem desdobramento interno dentro do nosso curso, porque isso está sendo passado para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Então, para nós participarmos de projeto dessa envergadura, é muito importante, né? Porque a gente sente o desdobramento disso na formação dos futuros engenheiros. E nós podemos aqui testemunhar que realmente os alunos que têm essa oportunidade de trabalhar em projetos assim, eles têm uma visão muito diferente, uma formação muito diferente profissional, porque eles têm contato com a realidade, e isso faz a diferença quando eles estão no mercado. Então, a gente agradece muito esse chamamento da SEMA, né, a Unicelva, a UFMT, e se coloca à disposição para continuarmos os trabalhos que forem necessários. Bom, então, passando isso,
a partir dessa decisão da SEMA, foi elaborado um termo de referência, que é o documento que dá a base para que nós possamos realizar os produtos que fazem parte desse projeto. Pode passar. Então, rapidamente, e aí de novo vou pedir desculpa àqueles que já estiveram conosco desde o dia 25, mas eu tenho que falar desses produtos. Eu vou tentar falar diferente, olhando para esse slide aqui, mas é assim, gente. São vários produtos, né? Nós temos 6 produtos. O primeiro deles é o Plano de Mobilização Social. Ele é um instrumento importantíssimo nesse processo de elaboração do plano, pois sem o Plano de Mobilização Social não teria sentido. Qual é o objetivo da mobilização social? É fazer esse chamamento, é fazer os atores cooperarem nesse processo, né? Então, o plano de mobilização, ele tem sido executado e remodelado e atualizado e dinamizado a cada instante para que a gente leve para cada um dos atores o que nós sabemos até hoje, o que nós conseguimos até hoje, né? Então, é um processo dinâmico e cada vez a nossa equipe social tem reinventado. É um dia a dia de reinvenção. Como podemos fazer para as pessoas integrarem mais? Aí as reuniões temáticas, então, nasce dessa necessidade. Nós temos uma consultora, a Carla, que é uma pessoa muito ligada, e ela nos ajuda muito nesse processo de inovar, né? E junto com a equipe social, a professora Jacobina, a professora Josita, a nossa bolsista, temos a Solange, que é híbrida, né? Cada hora a Solange está num pedacinho, né? Segura, que faz a comunicação de tudo isso, porque a gente tem que levar, né? Tem que comunicar. Então, é um esforço, gente, muito grande que nós procuramos fazer no sentido de mostrar, botar para fora aquilo que acontece aqui dentro, né? E então esse é o trabalho da mobilização. E o que hoje nós estamos aqui? Hoje nós vamos apresentar para vocês o panorama dos resíduos sólidos. Um panorama que nós estamos chamando de um documento preliminar. Preliminar porque ele precisa ainda ser consolidado com os atores, os segmentos, para saber se tudo aquilo que nós identificamos, ele consegue refletir a realidade que está aí. Então, por isso é um documento que agora sai, é levado para os atores, para poder, então, a gente ter uma resposta, uma validação se o caminho é esse, se ainda precisa ser acrescentado novos dados ou novas visões, enfim. Então, é esse o momento de levar aquilo que trabalhamos para vocês. O outro documento não vai ser desse ambiente aqui, né? Do estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais, mas aqui também é um documento já entregue para a equipe da SEMA, a unidade que nos acompanha, já encaminhada à Caixa Econômica também, e que mostra um desenho dos arranjos, dos aterros sanitários que devem ser construídos atendendo vários municípios. Então, também esse é outro produto. A partir desses produtos e do panorama, nós vamos trabalhar o estudo de prospectiva. Quer dizer, diante da realidade, o que é necessário? Quais são os estudos necessários para fazer frente a essa realidade, né? E somando-se a isso, estabelecer as diretrizes estratégicas para a implementação. Então, aquilo que a Gisele falou no começo, né? Há sempre um sonho de ver um Estado mais ambientalmente, atendendo às legislações ambientais, né? Há sempre esse sonho. Como conciliar isso com todo o desenvolvimento? Então, é a necessidade de estabelecer essas diretrizes, né? Então, tudo aquilo que falamos aqui, tudo aquilo que levantamos, não morre aqui. Ele vai compor esse documento das diretrizes. E tudo isso vira uma lei, porque esse plano tem que ser aprovado pela Assembleia do Estado, né?
Então, a gente está falando de algo que é muito denso e que tem a ver com a vida de cada um de nós. E lembrando que um outro produto é o banco de dados. Ao longo desse trabalho, nós levantamos uma gama de dados e que estão dispersos em diversas instituições. E a ideia é reunir todos esses dados de forma a permitir para o setor, para quem trabalha no setor, um fácil acesso a esses dados e, consequentemente, que esses dados virem informações e que ajudem na tomada de decisão, né? Então, como eu disse aqui, nós temos uma série de formas de comunicação, fizemos um site do projeto, temos um canal no YouTube com as webinários que realizamos. Também essas reuniões aqui, todas essas estão gravadas e disponibilizadas nesse canal, no site, no meu canal. Fizemos uma série de ofícios aos municípios, às entidades, realizamos entrevistas, enviamos formulários, temos Instagram também, rede social, enfim, é um modelo de comunicação que pudesse atingir a todos, né? E temos algo muito importante, que é o termo de adesão. O termo de adesão é um instrumento muito importante para o projeto, porque ele é a forma de cada instituição, cada entidade se ligar ao que está acontecendo no plano durante toda essa fase de elaboração e depois também na sua implantação. Bom, o plano, ele não se resume apenas a uma tipologia de resíduos, mas ele retrata um espectro muito grande, desde os resíduos sólidos urbanos, né, que são esses resíduos em que nós produzimos. E aí aqui é bom a gente destacar que tudo que nós falamos aqui está diretamente ligado à nossa vida, né? Não tem ninguém aqui que pode falar, eu não tenho nada a ver com este problema, esse problema não é meu, é sim. E nós produzimos resíduos. E o que fazemos com esses resíduos? Então, os resíduos sólidos urbanos já foi tema aqui da nossa reunião, né, temática. O serviço de saneamento também já foi tema, que é os resíduos provenientes das ETs e das ETs. Resíduos da construção, foi tema hoje pela manhã, das indústrias será amanhã, da mineração hoje à tarde, serviço de transporte amanhã, serviço de saúde foi hoje, também pela manhã. E agora o foco nosso é no resíduo agro-silvopastoris, que é, sem dúvida alguma, pode passar, em termos quantitativos, né? Grande quantidade, ou a maior quantidade de resíduo produzido. Né? Então, nós estamos falando, e isto se deve ao fato de termos um Estado produtor riquíssimo, né? E que dentro da economia nacional, com destaque a produção de grãos, mas não só essa produção. Então, vamos entender. Essa tabela aqui, esse quadro, é muito importante, até para que a gente tenha ordem de grandeza do que equivale. Então, os resíduos sólidos urbanos são esses resíduos que nós produzimos no nosso dia a dia. Para vocês terem só uma ideia, nós trabalhamos com 1.104.000, um valor estimado, gerado, né, por ano, de 1.104.190,70 toneladas por ano. Quando falamos do resíduo sólido agropastoril, nós estamos falando de algo 200 e poucas vezes a mais do que aquilo. Então, só para ter ordem de grandeza. Serviço de saneamento, é pequenininho em relação a resíduos sólidos urbanos, são os resíduos provenientes das estações de tratamento de água, das estações de tratamento de esgoto. E, apesar de, em termos quantitativos, serem pequenos, eles são resíduos também com alto poder poluidor e que merecem toda a atenção nossa. E que também é importante a gente falar nessa reunião do agro-silvopastoril, porque esse resíduo, principalmente de ETs, pode sim e deve estar usado como insumo aqui para a atividade agro-silvopastoril, né? Quando você
pode transformar o lodo proveniente da estação de tratamento de esgoto por meio da compostagem, um composto que venha trabalhar. E aqui, Josita falou aí do pessoal chegando do setor, como que chama? Da agricultura familiar. E, então, é muito importante, né? Tivemos uma webinar nossa com o professor Cleverson, ele faz essa explicação lá no Paraná, de como essas fazendas, eles chamam até fazenda de lodo, né? Tem sido utilizado por pequenos produtores o resíduo de estação de tratamento de esgoto. Então, é importante colocar isso para que a gente faça essas conexões, né? E há uma interface entre esses resíduos. Os resíduos de saúde são pequenos também, mas tem um poder de contaminação elevado. Resíduos sólidos industriais também será tema amanhã, né? Resíduos sólidos da construção e demolição, que foi hoje. Então, você percebe, resíduos da construção civil, eles são, sei lá, mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos. E o resíduo da mineração, que também será tema daqui a pouco, uma estimativa do projeto aqui, só 15%. Espera aí que eu tive um problema aqui. Eu falo aqui. Obrigada. É ainda um resíduo que também a gente vai ter foco. Mas só para vocês terem uma visão geral do nosso trabalho, né? Seguinte. E também para vocês compreenderem que tudo que nós escrevemos, que tudo que os textos desse documento, eles se basearam em dados existentes, secundários, que estão nas diversas instituições. Então, para cada tipologia de resíduo, se procurou acessar base de dados de várias instituições. E aqui, para vocês terem aqui do lado a quantidade de dados utilizados para a elaboração desse produto, né? Por tipologia. Chama atenção aqui, gente, o resíduo da construção civil, né? Nós acessamos o banco de dados do CREA e banco de dados do CAL, né? Do Conselho de Arquitetura e Conselho de Engenharia, Agronomia, e as ARTs para saber quanto se constrói, né? E só para destacar esses pontos. Também, aqui no outro produto, a regionalização, nós acessamos uma quantidade de dados imensa, né? 405 mil dados, porque são dados desde dado físico, dado de recursos hídricos, né? E dados também de empreendimentos. Então, vocês veem que a quantidade de dados, trabalhar tudo isso para produzir um documento. Então, o banco de dados que nós salientamos lá no começo como produto, vai buscar integrar todo esse conjunto de dados utilizados no projeto, ok? Rapidamente também, os resíduos sólidos urbanos, né, que é aquele que nós produzimos, nós temos uma estimativa de gerar, eu falei aquele dado em ano, mas aqui em tonelada dias, 2.756 toneladas dia de resíduos. Grande parte na área urbana, né? E grande parte na área e pequena parte na área rural. E isso aqui, então, é a parcela que cada um de nós produz diariamente, né? Então, quando a gente fala que o resíduo sólido é um problema nosso, é porque nós produzimos. E para onde eles vão? E qual é a situação do nosso estado? E aí que é importante um plano. Nós precisamos compreender qual é o modelo que existe no nosso estado, né? Então, no nosso estado, apenas 18% de todo o resíduo gerado, ele é destinado a aterros sanitários, que são sistemas e dispositivos adequados, né, ambientalmente, atende ambientalmente aos critérios, socialmente também e economicamente viável
para se dar uma destinação dos resíduos. Só que isso representa um percentual muito pequeno, né? E aqui até do lado a gente listou alguns aterros sanitários, alguns que funcionam isoladamente, outros que já funcionam atendendo um consórcio a vários municípios. Temos aqui empreendimentos privados, temos também empreendimentos públicos, né? Então, a gente tem uma série de formas de prestação de serviço. E o nosso grande problema, eu vou voltar aqui um pouquinho, mas o nosso grande problema é que 82%, o que representa 116 municípios, destinam seus resíduos aos lixões. E aqui, todo tipo de problema, impacto registrado e que hoje a gente percebe. É uma cena muito comum observarmos assim, montanhas de resíduo, urubus passando e catadores empilhados nessa montanha. Esse não é, com certeza, uma forma adequada, né? Então, há algo que nós nos acostumamos, mas isso não é como deve ser feito, e não é como a lei preconiza que aconteça. Bom, temos ainda, pode passar, temos ainda, para dar uma ideia para vocês, até porque os resíduos nas fazendas, né, há também produção de resíduo das pessoas, né, e que então tem que ver para onde eles vão. E o que tem dentro dessa composição desse resíduo? E aqui que nós começamos a fazer um corte para entender que característica de material encontra-se nesses resíduos que geramos. 53%... Toda essa estimativa se baseia num estudo de caracterização feito dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de 10 cidades brasileiras, né? Então, nós tomamos como base essa caracterização das 10 cidades mato-grossenses, perdoe, e fizemos essa estimativa aqui. Então, 53% é matéria orgânica. Matéria orgânica é essa que produz aquele chorume, né? Quando o resíduo fica muito tempo, ele produz aquele chorume e com características de potencial poluidor altíssimo, né? E quanto mais tempo e mais velho, mais é problema. O plástico, 14%, papelão, 13%, rejeitos, que, de acordo com a legislação, é aquilo que é o único que deveria estar indo para os nossos aterros, né? E hoje, qual é a realidade? Tudo isto é enterrado. Em síntese, o que a gente chega à conclusão? Que o modelo do nosso Estado é um modelo ultrapassado, antigo, em que nós gastamos muito para enterrar verdadeiros tesouros, né? E gastando muito para enterrar e ainda poluindo o meio ambiente e ainda sacrificando toda essa cadeia e os catadores e associações e cooperativas, pessoas que vivem desse mercado aqui, né? Bom, passa. Então, dando essa visão muito rápida, gente, só para vocês entenderem um pouquinho do todo, e agora o Zé Álvaro, engenheiro aqui, também coordenador do nosso projeto, ele vai mergulhar um pouquinho, focar um pouquinho, botar luz nos resíduos agro-silvopastoris, que é aí o foco dessa nossa reunião temática. Obrigada, Zé. Está comigo? Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou José Álvaro, engenheiro sanitarista e aposentado aqui da UFMT, atualmente à disposição do Núcleo Interdisciplinar de Saneamento Básico do Departamento de Engenharia Sanitária, e hoje como coordenador aqui, fazendo parte dessa equipe, como coordenador operacional do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e responsável pela elaboração
do panorama de resíduos sólidos do agro-silvopastoril. Tá? Antes de começar, eu só queria dizer, manifestar também a minha satisfação e minha alegria de ter sido escolhido para tratar desse tema. Tá? Até porque as palavras da Gisele representam bem as minhas. Então, nós temos aqui a missão de apresentar o panorama de resíduos sólidos agro-silvopastoril no Estado. Tá? E essa apresentação tem o objetivo principal mostrar a metodologia que nós utilizamos para buscar os dados para elaborar o plano. Tá? Apresentar o panorama atual de geração e fluxo de resíduos, que inclui armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação. Ou região intermediária, que é uma exigência do termo de referência, e essas regiões intermediárias determinadas pelo IBGE. Tá? E apresentamos também, no final, alguns problemas que nós identificamos no manejo desse resíduo. Tá? E como, assim, uma missão complementar, eu coloquei aqui um texto, que essa apresentação também visa sensibilizá-los para uma leitura completa do panorama que será disponibilizado. Tá? Vocês vão ler, vão baixar o panorama de resíduo sólido, vão ler esse panorama, e, em seguida, vocês vão nos dar um retorno através da resposta de uns questionários específicos para cada tipologia, que serão também disponibilizados junto com o panorama. Tá? Então, dessa forma, nós acreditamos que estará garantido a contribuição e a participação de todos vocês na construção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Tá? E para a gente conseguir passar para vocês essa metodologia utilizada de uma forma mais rápida, apresentamos esse fluxograma da metodologia utilizada. Então, o que acontece? Nós temos uma grande quantidade de atividades nesse setor do agronegócio. Em função disso, nós tivemos que agrupá-los em 3 tipos de produção, tá? Para facilitar, porque senão a gente não conseguia apresentar de forma mais clara e mais objetiva a geração e o fluxo de tantos resíduos. E, para isso, nós fomos obrigados a selecionar, dentro de cada setor, as atividades mais importantes e que representam a base da economia do Estado. Tá? Então, por isso que a gente separou aí em geração de resíduos de origem agrícola, de origem animal e de origem florestal. Tá? Então, de origem agrícola, a gente separou apenas 5 atividades que são as principais, que é do algodão, do arroz, da cana-de-açúcar, da soja e do milho. Tá? De origem animal, a gente pegou a pecuária, né, incluindo os bovinos, os suínos e aves, que também são os mais importantes no caso do nosso estado. E de origem florestal, a gente trabalhou a questão dos resíduos gerados na extração da madeira, no momento de cortar, de buscar essa madeira, tanto no manejo florestal, na floresta natural, como em reflorestamento, e também incluímos na estimativa de geração de resíduos, aquele gerado no processo de transformação em serraria e indústrias madeireiras, tá? Porque aqui nós tratamos de indústrias associadas de produção primária apenas, tá? Porque aí a parte do beneficiamento em si já fica para a tipologia de resíduos industriais. Tá? Então, como é que nós fizemos a busca dessas informações? A Eliana já explicou mais ou menos o tanto de informação de dados que a gente buscou para que a gente pudesse escrever o panorama. Então, essas fontes de dados foram buscados, os dados primários foram buscados
nos arquivos lá de unidades geradoras e da própria SEMA, porque nós pegamos diversos processos para analisar, para avaliar, e dentro desse processo a gente conseguiu captar diversos dados, diversas informações que foram úteis para a construção do panorama. Tá? Com relação aos dados secundários, foram os dados que a gente buscou nos bancos de dados do IBGE, da SEMA, do INDEA, do IBAMA, né? Não falei IBAMA, tá? E as referências bibliográficas. Por que a gente, inclusive, se vocês olharem aqui do lado, ao tanto de referências bibliográficas que a gente pesquisou. Isso porque foi a forma que nós encontramos para poder estimar a geração dos resíduos. Tá? Porque a partir do momento que, com esse tanto de dados que nós buscamos, né, nós destacamos aqui, até esse dado aqui não foi incluído naquele total que a Eliana apresentou, porque foi uma coisa que a gente fez bem no final da elaboração do plano, esse grande número aí de dados aí buscado no INDEA, que se refere ao GTA, que são as guias de transporte de animais para abate. Então, nós tivemos que buscar essas informações nesse GTA para que a gente pudesse estimar também os resíduos de animais abatidos. Tá? Então, lembrando que são informações que nós buscamos nos bancos de dados do ano de 2017. Tá? Então, a estimativa que nós vamos apresentar mais na frente se refere a dados de 2017, que é o ano que o IBGE tinha as informações sobre as atividades e a geração e a produção das atividades que nós estudamos. Passando aqui para frente, de posse dessas informações que nós buscamos da forma como apresentamos, foi possível a gente fazer uma estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos nas atividades que escolhemos para avaliar, para estudar e para apresentar o panorama. Tá? E para que isso acontecesse, nós recorremos a informações obtidas junto ao Centro de Recebimento de Resíduos da agroindústria, resíduos de embalagem de agrotóxicos, lá da cidade de Sorriso, a CEARPA, tá? A Carla nos mandou uma planilha que tinha lá o per capita de consumo de embalagens utilizadas para cada tipo de atividade. Tá? Então, é diferente o número de embalagem de agrotóxicos que se utiliza no algodão, para o arroz. Para cada atividade, você tem, dependendo da região, dependendo do clima, dependendo da lavoura, você tem um consumo maior ou menor de agrotóxico. Então, por isso que o per capita são diferentes. Então, com base nesse parâmetro utilizado lá da CEARPA, que nós consideramos assim, uma base bastante sólida, porque uma central de recebimento que atende 6 ou 7 municípios na região ali, Sorriso, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, Itanhangá, Vera, Nova Maringá. Então, a gente, com base nisso, nós utilizamos esse per capita e, utilizando os dados que nós buscamos no IBGE, foi possível estimar essa quantidade de resíduos por região intermediária. Tá? E tanto de resíduos orgânicos, como de resíduos de embalagem de agrotóxico, tá? A gente fez esses cálculos, é uma estimativa assim que com relação à embalagem de agrotóxico, ficou bem próximo do que tem no registro do INPEV, para vocês terem uma ideia. No INPEV tem um registro lá para 2017 de
11.100 e poucas toneladas ano de embalagem de agrotóxico recolhido no estado de Mato Grosso. Com essa estimativa que nós utilizamos, o per capita lá do CEAPA, mais a produção que nós buscamos nos bancos de dados do IBGE, a gente chegou em 11.806, ou seja, do INPEV registrado lá, o que foi realmente registrado lá, deu mais ou menos 25% do total recolhido no país se refere a Mato Grosso. Pelos cálculos aqui, o nosso chegou a 26%. Então, eu acho que o parâmetro utilizado tem base para a gente calcular essa estimativa. Tá? E aí, só para entender melhor e vocês perceberem aí, onde é que está localizado esse tanto de resíduos, com relação a resíduos orgânicos, é aquele resíduo da planta, né, da folha, do caule da planta, que gera no momento da colheita, e alguns na fase de processamento, de beneficiamento, nós verificamos que Sinop é o grande gerador de resíduos sólidos orgânicos, até porque é a região agrícola mais forte do estado, né? E, em segundo lugar, 42 municípios têm a região intermediária de Sinop. Tá? Quando a gente fala Sinop, Barra do Garça, Rondonópolis, Cuiabá, nós estamos falando de regiões intermediárias. Tá? Então, cada região intermediária tem um determinado número de municípios. E Cuiabá, vocês podem me perguntar por que Cuiabá deu tantos resíduos sólidos orgânicos de agricultura. Porque Cuiabá, a região de Cuiabá, está incluído municípios produtores, como Tangará, como Diamantino, como Campo Novo. Então, é por isso que acabou dando esse total expressivo aí de resíduo aí. Em terceiro lugar, Barra do Garças, tá? Cidade lá da Gisele. Essa Barra do Garça também significa que é a região intermediária, a região, tá? Com relação a esse resíduo da madeira aí que está nesse quadro do lado, a gente fez esse quadro separado porque o resíduo de transformação da madeira nós encontramos informações em metro cúbico ano, tá? Já o resíduo da extração veio em tonelada, então nós somamos com os resíduos orgânicos que está no quadro à esquerda, tá? Então, por isso que a gente apresentou esse gráfico aí. Opa. Com relação aos resíduos perigosos relativos à embalagem de agrotóxico, também a gente fez esse gráfico para mostrar como isso está distribuído do estado, tá? Logicamente, a maior quantidade de resíduos de embalagem de agrotóxicos teria que ser na região de maior produção agrícola, que é a região intermediária de Sinop. E, novamente, Cuiabá ficou em segundo lugar, porque, como eu falei, agrega a todos esses municípios grandes produtores de lavoura. Tá? Então, aí do lado eu fiz uma observação para responder até a pergunta da Alessandra ontem, que ela insistiu na pergunta e não foi bem respondido para ela, com relação a outros resíduos, porque nós sabemos que numa grande fazenda, numa empresa de agricultura, os resíduos não são gerados só ali na lavoura. Tá? Para você plantar determinado espaço de lavoura, você precisa de uma estrutura física, de uma estrutura de máquinas e equipamentos, você precisa de uma série de funcionários, você precisa de restaurante, você precisa de dormitórios, você precisa de trabalhadores residindo na propriedade. Então, toda essa estrutura vai gerar diversos outros tipos de resíduos. E o nosso panorama teve a preocupação de falar sobre tudo isso. Tá? Então, Alessandra, no panorama, com certeza, a hora que você for ler, você vai verificar que a gente já abordou isso, e no cenário e nos programas, projetos e ações que a gente vai definir mais adiante, nos próximos produtos, com certeza nós vamos ter ação que fala sobre essa questão. Tá? Então, nós temos diversos outros tipos de resíduos numa fazenda, por exemplo, como pneus, como EPI,
resíduos domésticos, resíduos de restaurante, sucata metálica, papel, papelão, todos esses. Com relação a resíduos orgânicos, sem problema, porque praticamente 100% eles são incorporados no solo, tá? Com relação aos outros resíduos, os resíduos passíveis de reciclagem, normalmente, pelo que nós verificamos nos levantamentos feitos nos processos junto à SEMA, eles já vêm praticando um procedimento, por exemplo, de acumular um certo volume de sucata, de outros resíduos passíveis de reciclagem, e aí, quando se acumula um determinado volume, passa um sucateiro, ou uma empresa especializada para fazer a coleta e dar prosseguimento no processo de reciclagem desses resíduos. Passando para o próximo aqui. Então, a partir do momento que nós levantamos os dados, conseguimos estimar os resíduos gerados na agricultura, na pecuária e no setor madeireiro, nós também nos preocupamos qual que é o destino de tanto resíduo como foi apresentado naquele quadro geral pela Eliana. Quando você vê o volume de resíduo gerado, a gente fica bastante preocupado. Porém, eu fico tranquilo, porque praticamente 100% desses resíduos eles são reutilizados, reaproveitados na incorporação do próprio solo, tá? Que isso tem ganho na melhoria da qualidade do solo e, consequentemente, da produtividade. Então, a gente fez esse fluxograma para vocês darem uma olhada e entender melhor qual que é a destinação dos resíduos gerados em cada grupo de atividades, da forma como foi organizado para que a gente pudesse trabalhar. Então, na indústria da pecuária, na pecuária e indústrias associadas, aqui eu estou incluindo a criação de bovinos, suínos, aves, e as indústrias associadas, que são os frigoríficos e abatedouros, tá? Os resíduos gerados nessa cadeia produtiva, elas servem e já são, na maioria das empresas, já fazem esse trabalho, tá? Mas mais na frente a gente vai falar daqui a pouco sobre a agricultura familiar. Elas já utilizam esses procedimentos, pelo que nós podemos verificar nos processos de licenciamento, nos inventários, nos planos de gerenciamento de resíduos. Então, os resíduos orgânicos, no processo de colheita, eles são triturados e já são espalhados no solo. Isso aí, esse resíduo ele vai sofrendo uma degradação natural e vai sendo incorporado no solo, que é muito, mas muito bom para o solo, porque você aumenta a estrutura do solo, você melhora a quantidade de matéria orgânica, você faz uma camada de matéria orgânica na superfície do solo, e isso aí contribui para segurar a umidade do solo, tá? Então, tudo isso é vantagem para o produtor e, por isso, ele já vem fazendo de forma natural. Você evita com isso também processos erosivos, que carrega material para o leito dos córregos, fundo de vale, tá? Até porque a tecnologia adotada pelos produtores, nesse sentido também, já favorece, porque com a tecnologia de plantio direto, não há mais necessidade de se ficar gradeando e arando a terra, o solo, todos os anos, tá? Então, essa camada de resíduos orgânicos que são espalhados pelo solo, ela vai favorecer nesse sentido, tá? Então, nós temos parte do resíduo, grande parte é utilizado como fertilização através desse processo e outros, né? Por exemplo, tem resíduos que, na verdade, não poderia nem ser chamado de resíduo, porque pode ser utilizado para fabricação de ração animal, né? Então, aí a gente chama de subprodutos, tá? Outra parte dos resíduos que são gerados nessa estrutura de produção, parte é utilizado na reciclagem, outros são utilizados para geração de energia, né, em queimas nas caldeiras, como é o caso que acontece com os resíduos nas indústrias suco-alcooleiras,
tá? E parte é incinerado. Então, o problema da logística que existe nessas atividades produtivas acaba levando o produtor a enterrar, a queimar, né, determinados resíduos produzidos. Mas tem alguns resíduos, como capacete, outros aí, eles são recolhidos por empresas especializadas e são incinerados, tá? E outros resíduos que são acumulados, que estão próximos de cidade, ou de aterro, ou de lixões, eles são acumulados e são transportados pelo próprio produtor até o lixão ou aterro sanitário, tá? E parte do resíduo que se refere à logística reversa também são acumulados, e no momento que tem uma determinada quantia, esses resíduos são recolhidos por empresa especializada. Na questão da agricultura e indústrias associadas, não é tão diferente, é praticamente a mesma coisa o processo de fluxo, de destinação dos resíduos. Tá? Na extração e transformação da madeira, nós temos a parte principalmente relativa à extração da madeira. Quando você derruba uma madeira para retirar a tora, grande parte dela fica no local, na floresta, ou no reflorestamento. Tá? Então, são resíduos que servem para lenha, para fabricação de carvão, e a parte que fica na área acabam sendo incorporados no solo. Tá? Já na parte de transformação da madeira em serrarias e madeireiras, há a geração de outros resíduos mais finos, como a maravalha, como o pó de serra, e que são resíduos que podem ser utilizados para forração, para cama de piso de criação de animais como aves e suínos. Tá? E no desdobramento da madeira, aquela parte que a gente chama de costaneira, também serve para a construção rústica. Tá? Então, grande parte desses resíduos, ou quase todos os resíduos da madeira, pode também ser utilizado na geração de energia, com queimas em caldeira. Inclusive, no panorama, nós temos um item específico do potencial energético que tem os resíduos sólidos da agrosilvopastoral. Então, nós acreditamos que, se os produtores obedecerem esse fluxo e a gente conseguir fiscalizar, exigir que as empresas façam o manejo correto dos resíduos, com toda essa formatação que apresentamos, nós acreditamos que teremos um manejo adequado e a produção sustentável. Tá? O arranjo de localização dos aterros, que será apresentado pelo professor Paulo daqui a pouco, irá contribuir muito, tá? Para a destinação adequada de parte desses resíduos, que são os resíduos gerados lá na fazenda, como era a preocupação da Alessandra. Tá? Então, nós não vamos ter, de repente, em alguma situação, a necessidade de enterrar ou queimar determinados tipos de resíduos. Tá? A lavoura, outra coisa importante que eu li, é que as lavouras realizam um sequestro de carbono muito maior que das florestas naturais. Vocês podem até assustarem e achar até que isso não é verdade, mas são pesquisas, são trabalhos que eu vi do próprios pesquisadores da Embrapa. Então, isso é muito interessante, porque uma lavoura de soja, de milho, todas elas sequestram mais carbono que uma floresta natural. Por quê? Porque o desenvolvimento da planta é muito rápido. Então, nós temos 2 ou até 3 safras no ano, e a planta cresce, absorve o gás carbônico no momento da realização da fotossíntese, e esse carbono é incorporado no caule da planta. Tá? Então, aproximadamente 50% da planta é carbono. Esse carbono, quando você faz a incorporação no solo, ele vai ser degradado paulatinamente e vai ficar no solo, ou seja, não vai para a atmosfera para prejudicar e causar problema de efeito estufa. Então, eu, às vezes, até particularmente,
eu prefiro a distribuição desse resíduo como incorporando no solo das lavouras, até mesmo do que queimar em caldeira. Mas são processos que precisam, como a fabricação de etanol do milho, utiliza muito resíduo da madeira nas caldeiras. Então, inclusive, nós entendemos que é uma das formas de se resolver o problema do passivo ambiental que existe nas grandes madeireiras, em especial aquelas que já estão paralisadas, tá? Que no momento da elaboração do diagnóstico técnico do saneamento, dos planos municipais de saneamento básico, nós detectamos diversas montanhas de resíduos da madeira que ninguém sabia o que fazer, tá? Então, eu acredito que agora, nesse momento, com a instalação de indústrias de etanol em diversos municípios, em diversas regiões, é possível a utilização desse resíduo e, assim, a gente resolver essa questão desse passivo ambiental. E, por final, a gente apresenta aqui alguns dos problemas que nós identificamos no panorama, tá? Nesse processo aí de elaboração, como poucas atividades licenciadas, tá? Pouco em relação à quantidade que existe, que quando a gente vê o banco de dados da SEMA, a gente percebe que tem muitas atividades. Mas quando você entra nos bancos de dados do IBGE, você vê que tem muito mais empresas que não são licenciadas. Isto porque no levantamento do IBGE está incluído todos os tamanhos de lavoura, de produção, de atividade, que normalmente a maioria delas não são licenciadas, tá? Outra coisa é a deficiência na estrutura de fiscalização e controle ambiental dos resíduos sólidos ambiental, até porque a logística para isso, eu acredito que seja muito complicado, porque as atividades estão distribuídas em todo o estado, né? Outra, a deficiência de informação nos bancos de dados acessados. Então, a gente teve alguma deficiência no sentido de encontrar informação da geração do que realmente acontece nas atividades. Deficiência de informação e banco de dados nas atividades geradoras. Dificuldade de acesso à informação sobre geração e fluxo dos resíduos nas atividades geradoras e entidade de classe. Nós solicitamos, mas o retorno foi pouco. Então, eu acredito que agora, com o advento dessa reunião, a gente possa receber mais contribuições para que a gente possa enriquecer o nosso panorama, tá? A inexistência de informação sobre geração e fluxo de resíduos sólidos na agricultura familiar. Então, tivemos falando, inclusive, com o presidente da FETAGRE, com o pessoal da FASE, da Unicafes, e perguntando sobre a existência de alguns projetos, projetos e ações em andamento, tá? E nos disseram que, oficialmente, se discute muito isso nas entidades de classe, mas, assim, oficialmente, não tinha nenhum programa em andamento. A ausência de participação de catadores no processo de manejo dos resíduos, até por causa da logística também, né? Das características desses resíduos gerados e considerando também que a maior parte dos resíduos são incorporados no solo das lavouras. O elevado valor das taxas de licenciamento, houve reclamação sobre isso, que acaba com isso impedindo que muitas atividades façam o devido licenciamento. Mas, então, essa é uma questão que a gente vai discutir no cenário e propor nos projetos, programas e ações para ver uma alternativa sobre isso. A existência de enorme passivo ambiental, como nós falamos nas madeireiras, tá? Então, esse passivo que acreditamos que agora existe essa possibilidade de ser resolvido, tá? Enfim, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês, assim, bem superficialmente, e aí, depois da apresentação do professor Paulo, nós teremos um momento de discussão, de perguntas, e aí mais detalhes sobre o panorama, a gente vai respondendo as questões que porventura surgirem. Muito obrigado. Agora vem o seu, né?
fala aqui, tá? Tá, eu vou abrir aqui. Você botou na área de... Vamos lá só para a regionalização, tá? Não sei onde que tá, vocês prepararam isso? Não, esse aqui dele, a parte dele tá aqui. Tá lá. Por que que não botou junto? Boa tarde a todos. Nós iremos abordar aqui a questão, na verdade, é objeto de um tópico especial, a professora Leirana já comentou, do plano estadual, que é um estudo sobre a regionalização de aterros municipais para resíduos classe 2 em Mato Grosso. Em especial, os resíduos domésticos, né? Claro que com a nova legislação, o aterro é para receber a parte inerte, aqueles que não têm valor de mercado, ou que, tendo valor de mercado, aqui no Estado, tendo tecnologia para reciclagem, aqui no Estado não tem mercado, certo? Então, a gente fez um estudo abrangendo todo o Mato Grosso. E estabelecemos 3 níveis de disposição de resíduos. Num primeiro nível, nós fizemos os aterros ligados aos municípios sede das regiões intermediárias, né? Como foi falado aqui, regiões imediatas. Nós temos no estado, denominação do IBGE, 5 regiões intermediárias. As 5 regiões intermediárias congregam 18 regiões imediatas. Então, num primeiro momento, pode passar tudo isso, eu não vou falar sobre isso, não. Vai. Aí. Congregam 18 regiões intermediárias. Lembrando que 3 dessas regiões têm sedes duplas. Então, na verdade, são 21 arranjamentos que nós fizemos. Desses 21 arranjamentos de regiões intermediárias, nós tiramos 17 arranjos de aterros intermunicipais, aterros consorciados, o que envolve 84 municípios, certo? E uma população de 2.300.000 habitantes. Então, esses 17 arranjamentos feitos aqui vocês estão vendo 21, foram feitos 17, porque nós fizemos composição de regiões sede, de cidades sede, a gente conseguiu congregar 84 municípios. Mas se vocês olharem aqui, olha, tem municípios que estão fora dessa área, esse círculo representa uma área de influência. Professor, Oi. só um minuto, o senhor falou, vocês estão vendo, nós não estamos vendo. Falta compartilhar. Ok, então está na tela de vocês aí, né?
Então, nesse primeiro ordenamento, nós usamos como base os municípios sede das regiões imediatas. Das 21 regiões, lembrando que são 12, 3 têm sedes duplas, das 21, a gente fez 17 consórcios, envolvendo 84 municípios, e compreendendo uma população de 2.300.000 habitantes. Tá? Mas vocês observam aqui que existem municípios que estão fora dessa área de influência. Eu ia comentando com vocês que essa área tem uma influência de essa circunferência aqui é um raio de influência de 100 quilômetros. Por que a gente estabeleceu 100 quilômetros? Porque existem estudos vários na literatura que mostram que os municípios são beneficiados com soluções consorciadas. O município que participa de um consórcio, ele tem o menor custo de instalação do aterro, a sua alíquota é menor, paga um menor custo também da operação, do monitoramento. Esse aterro tem uma série de vantagens quando ele é concebido na forma de consórcio de municípios. Mas o fator limitante nesse caso é a distância que esse resíduo vai percorrer para acessar esse aterro. Então, municípios que estão muito distantes, todos esses benefícios podem não cobrir o custo de transporte. Então, foi feita uma restrição. Claro, vocês estão vendo aqui unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, todas essas restrições foram feitas para a gente delimitar essas áreas que estão em laranja, que, na verdade, são as áreas que você pode, teoricamente, ter disposição de resíduos. Então, aqui nós fizemos 17 arranjos. Esses que estiveram fora, eles estão fora porque estão fora da área de influência. Mas, mesmo assim, houveram municípios que estando na área de influência, eles são obrigados a andar, a percorrer trechos de mais de 100 quilômetros para chegar no aterro, certo? Em função da sinuosidade das rodovias. Ou então, estão até mais perto, estão a 60, 70 quilômetros, mas não tem estrada pavimentada, porque a restrição é exatamente 100 quilômetros para a rodovia pavimentada. Rodovia sem pavimentação, 50 quilômetros. Então, fomos obrigados a fazer um arranjamento secundário. Zé, você pode ir? Vai. Um minutinho. Problema técnico aqui. Vai vários, tá? Vários, vai, pode ir. Aí, esse anterior, Ok. Então, esses são os arranjamentos secundários. São 13 arranjamentos secundários para municípios que não conseguiram ser contemplados no arranjamento primeiro das cidades, das sedes das imediatas. Então, nós fizemos mais 13 arranjamentos. O nosso estado tem uma grande extensão territorial. Então, tem município também que é de difícil acesso, porque eles estão longe de tudo. Olha aqui, Vila Rica, Rondolândia, Cocalinho. Então, não teve jeito. Nós tivemos que propor algumas soluções individuais. Então, tem 23... Você pode passar, Zé? 23 aterros que têm soluções individuais. Ou porque eles estão muito distantes, o exemplo eu falei aí agora há pouco, ou então eles até não estão muito distantes, mas eles estão com vias de acessos muito precárias, isto é, sem pavimentação, sem segurança, por exemplo, de você transportar isso em época de chuva. E a outra característica é que a grande maioria desses municípios é município de população muito baixa. Então, pode ter o seu aterro individual, até que
nós melhoremos a infraestrutura rodoviária no Estado. E aí nós podemos não só reintegrar esses individuais, como os arranjos intermediários pode ser reintegrado em algumas soluções colocadas na intermediária. Então, a proposta é de 53 aterros municipais, né? 23 deles individuais, então 30 consorciados, para resolver o problema dos 141 municípios no estado. Ok? Era isso que eu tinha que colocar. E como disse o Zé, certamente essa distribuição agora para o estado, né, vai facilitar não só do ponto de vista daqueles municípios que não têm terão, como hoje nós temos aterros no estado que estão recebendo resíduo de municípios que estão a 280 quilômetros, 300 e poucos quilômetros. Imagina o custo. Para vocês terem uma ideia, até, acho que o ano passado, o município de Sinop destinava o resíduo da sua cidade no aterro no município de Sorriso, no distrito de Primaverinha, 120 quilômetros de distância. Isso custava para Sinop transportar, em média, 90 toneladas por dia, alguma coisa superior a R$220 mil por mês. Para vocês terem uma ideia do custo do transporte. Ok? Isso facilita muito. É claro que é um desafio, né? Projetos. Outra questão, você pode abrir um anterior? Um geral. Esse, por exemplo. Isso aqui é o arranjo de Cuiabá, por exemplo, Vale do Cuiabá. Está envolvendo aqui 10 municípios para receber cerca de 1.000 toneladas por dia de resíduo. O aterro pode ser situado. E aí, essas áreas são áreas prováveis. Aqui a gente estabeleceu as áreas indicadas. A gente tomou cuidado não para indicar área, mas para indicar faixas de áreas, de maneira que você pode fazer um estudo mais aprofundado do ponto de vista de geotecnia, de topografia, a geotecnia com a questão da lençol freático, permeabilidade, de maneira que você possa localizar e fazer as alternativas locacionais, no mínimo 3 no caso, exigência do órgão ambiental, para que sejam feitos, na verdade, os estudos, né, e controle de impactos, de licenciamento, em suma. Ok? Era isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Ele vem. Bom, para fechar aqui, então, essa primeira parte da apresentação, é só lembrar que essas reuniões temáticas, o material, o panorama vai estar sendo disponibilizado no site, vai ter lá reuniões temáticas, aí vocês acessam o documento do panorama preliminar. Também lá vai ter esse questionário que está na forma de um formulário, né? Para facilitar, vocês respondem, a gente já recebe essas contribuições. E nesse formulário vocês podem ali inserir aqueles pontos que vocês consideram que devam fazer parte desse diagnóstico. Como o Zé falou, muito nesse setor aqui, há um espectro muito grande de produtos, né, de atividades levantadas. É extremamente importante para o Estado entender esses resíduos produzidos, sua destinação final, né? Então, tudo isso que a gente coloca para que vocês possam fazer a apreciação desse material. Como eu já falei lá atrás, mas se alguém perdeu, esse material vai estar, então, disponível até dia 12, agora de março, para que vocês façam essas contribuições e nos
Ficamos sem áudio, professora. Pelo visto, caiu a internet da professora. Eu estou entrando em contato lá. Oi. Caiu aí a internet? Aviso aqui. A professora Eliana está avisando que já está retomando. Foi uma queda de energia, mas já estamos voltando. Pedimos desculpa. Obrigada, Solange, por avisar. Aqui também, onde eu estou, no Paraná, a gente está com muita queda de energia hoje. Muita queda e a internet está bem ruim. Obrigada pelo seu retorno, Ciliane. Josita ficou feliz em escutar sua voz. Eu estou aqui ouvindo tudo. Parabéns por mais essa reunião temática. Cada vez a gente aprende mais, né? Alexandra, aí você está escutando bem? Aqui está tudo certo, Solange. Ok. Então, vamos aguardar um pouquinho, tá? Todo mundo, por favor. Perfeito. Solange, enquanto isso, acho que as pessoas podem ir escrevendo suas perguntas, não? Isso, professora. Enquanto nós estamos aguardando, pedimos para que atualizem suas presenças, que registrem suas presenças no chat e que façam suas perguntas também, ou digam se querem perguntar em fala verbalmente. Voltando, gente, nós pedimos... Voltando. Voltando, desculpas, aí tivemos um pequeno problema técnico aqui, caiu energia, desligou, mas retomamos aqui, tá? Então, dando sequência, é só... Nós só estamos escutando a sua voz. Não está? Estamos Agora sim. Ah, ok. Voz. E vendo, tá vendo? Não estou te vendo. Não está me vendo? Estamos vendo a apresentação com não está vendo, me vendo. Desafios do Plano Estadual de Resíduos. Tá. Estão me vendo agora? Não. Ainda não? A gente está brincando aqui que nós estávamos em voo de cruzeiro, agora nós tivemos um pequeno CB aqui, mas nós vamos continuar. Mas vou falando, tá? Independente, aí vamos falando para não perder o tempo, a gente gastou esse tempo. Mas é o seguinte, então nós temos todo esse material preparatório,
a ideia é receber de vocês, consolidarmos e para levarmos às audiências públicas que estamos planejando aqui para serem realizadas de 12 a 16/4, uma em cada das regiões intermediárias que nós falamos, uma Cuiabá, região intermediária Cuiabá, Cáceres, Barra do Garça, Rondonópolis e Sinop, ok? Então, agora, nós passamos para que vocês possam fazer as ponderações, as considerações e a análise de vocês, tá? Lembrando que não fica só nisso, que vocês vão fazer isso por escrito, né? E nos reencaminhar. Está aberta aí, Solange, a palavra. Então, perguntando a Alexandra, você conduz para a gente, Alexandra? Ou eu conduzo? Pode conduzir daí, Solange. Ou qualquer coisa você me interrompe. Sim. Então, aqui nós estamos no momento com 43 participantes. E a primeira pergunta... Se alguém quiser também perguntar verbalmente, fique à vontade. É só ligar o microfone, a câmera, o microfone e fazer, tá? Com a estruturação da rodovia, já foi pensado alguma coisa sobre transporte de resíduos, tanto rejeito como recicláveis por trem? Schuringer. A questão é de Schuringer? Isso, exatamente. Sim, eu acho que é a voz do Schuringer, Tony, Sim, né? Isso. Veja bem, não. Nós, muito embora sabemos que tem essa ferrovia que vai pegar Cocalinho até Água Boa, a gente sabe a influência que ela pode ter na geração, no fluxo do resíduo, mas a gente não incorporou. Como também não incorporamos esse programa que o governo do Estado lançou agora, investimento de 9 bilhões em rodovias, em pavimentação, certo? E que certamente pode ter um reflexo, ok? Mas, num primeiro momento, não trabalhamos isso. Nós trabalhamos com o cenário atual, tá? Mas a gente sabe que essas coisas têm reflexo e certamente irão propiciar uma dinâmica aí nesse processo. Tá? Perfeito. É uma margem de segurança, inclusive não só em transporte, mas principalmente em produção, viu? É verdade. Mas ela também é uma margem de segurança, né? Porque se a gente pensar em trem, né, o custo-benefício do transporte, tanto para o reciclável como para o rejeito, vai melhorar, né? E a gente está amarrado em transporte, né? Agora, a segunda pergunta da professora Josita, e ela não faz para o grupo, faz para o José Álvaro. José Álvaro está presente? Sim. José Álvaro, se o Estado é grande produtor de soja, milho e algodão, deve ser grande consumidor de agrotóxico também. Onde se encaixa o resíduo de agrotóxico usado nessa agricultura? Os resíduos perigosos relativo à embalagem de agrotóxico é uma atividade da logística reversa aí, que já funciona há mais de 10 anos e está bem estruturada. Nós temos 30 e poucas centrais de recebimento de embalagem, então toda embalagem gerada,
ela é acondicionada e guardada em local apropriado para depois ser entregue na central de recebimento mais próxima. Eu quero aproveitar. Josita, isso é porque você faz parte da equipe, né? Essa pergunta aí é para... Mas, Acho que ela com instigando certeza... alguma coisa. Mas com A certeza, Josita, reflexão. eu te entendo. Porque a gente discute muito essa questão. O Mato Grosso tem um processo de retorno de embalagens bastante significativa. Mas, e aí, como é que está a questão da aplicação? Como é que está a questão do tempo de permanência desse agrotóxico nos vários sistemas? Certo? Nós temos já um sem número de trabalhos na universidade que falam isso, certo? Mas este não é objeto do nosso plano, certo? Muito embora nos preocupe a todos. A universidade tem já trabalhos bastante consolidados, certo? Não só no meio físico, certo? Como no meio biótico, né? De incidência de agrotóxicos, certo? Solange, posso complementar? Sim. Então, com relação às embalagens agrotóxicas, ela tem dois tipos, né? Tem as embalagens que eles classificam como perigosas e tem os não perigosos, né? Então, o resíduo ele vai para a central ou para o posto de recebimento de embalagem, e aí uma parte fica no galpão, que é próprio para a embalagem que não foi lavada, que é contaminada, e a parte que são das embalagens lavadas, né, que a gente considera como não perigoso. E aí a embalagem tripsilavada, ela vai para a reciclagem, e as embalagens que são as perigosas, elas vão para a incineração, né? A gente tem uma empresa aqui em Cuiabá que faz a reciclagem dessas embalagens não perigosas, né? Que está instalada lá no distrito e faz conduíte. Tá, Olá. então, outra questão. Quem está falando? Maria Valéria. Sim, Maria Valéria. Bom, é que nós não estamos vendo. Eu sou presidente da cooperativa Cooper Nossa Senhora, município Nossa Senhora do Livramento, e eu estou até agora tentando me inteirar mais no assunto, mas está cada vez mais interessante. Está muito interessante esse assunto, essas conversas, esse diálogo. Aí eu comecei a preocupar com o município de Nossa Senhora do Livramento. Desde lá do Pantanal, Poconé, vem vindo. Eu dei uma volta esses dias, passando por essa BR, chegar até Poconé. Eu fui assuntando o meio ambiente, ali está tudo destruído, né? Está cada vez mais destruído, e bem próximo do Pantanal. A destruição dos garimpos está acabando, né? E isso está se encostando bem Livramento já, né? Está bem próximo, né? Estão cavando até bem na beirinha do asfalto, e aí isso vai dar um quelequeque danado, hein? E está com uns 20 dias, estourou aquele negócio lá, daquele gás lá, e isso... Então, tudo isso vai se juntando e tudo isso é problema, né? Então, mais na frente eu vou encontrar aí da agricultura familiar, acho que ainda vai falar sobre isso, aí a gente fala mais. Obrigada, senhora. Agora temos uma questão. Alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar? Alguém da SEMA que esteja no momento? Bom, Josilene de Arruda Rondon. Minha preocupação é o que fazer com animais mortos, porque ainda não existe legislação para isso. As pessoas têm costume de jogar no mato, enterrar, então é preciso pensarmos nessa questão. Então, o que fazer com os animais mortos? Essa é uma questão boa. Eu posso fazer uma reflexão.
Inclusive, nós temos aqui, normalmente a área ambiental tem isso, né? O pessoal que não gosta de incineração, certo? E aí eu imagino que incineradores, de grande porte, tá? Mas aí pensa numa cidade como Cuiabá. Será que não cabe na região de Cuiabá um incinerador de pequena dimensão, capacidade pequena, todo o sistema de primeiro, boa incineração, segundo, sistema de controle de particulados e gases, para que possa servir exatamente para incineração de animais de grande porte, de resíduos perigosos, drogas. Existe uma infinidade de resíduos hoje que a incineração caberia, certo? É uma questão a se discutir, é uma questão a se colocar. Nós temos em vários estados brasileiros esse tipo de solução. Eu não estou falando em grandes incineradores para resíduos domiciliares, eu estou falando de incineradores para resíduos perigosos, resíduos problemáticos, de pequeno porte, com toda a segurança, capaz de oferecer solução, por exemplo, para animais. Imagine o que nós temos no estado aqui de problemas de doença em animais, nas nossas várias unidades aqui de como é que chama esses hospitais? Hospitais veterinários que tratam de animais e esses animais vêm a morrer, coisa e tal. Quer dizer, inclusive aqui em Cuiabá, por exemplo, se fala, eu já vi isso em algum lugar, Tony, me corrija se eu estiver errado, que se atropela e mata nas vias de Cuiabá quase 2 dúzias de cachorros por dia. Quer dizer, aonde é que nós estamos levando esse material aí para destinação, certo? Então, às vezes, dependendo do porte da cidade, você pode pensar numa solução como essa. É claro que existem outras soluções. Eu abri essa colocação exatamente em função da pergunta que antecedeu. Alexandra, você quer falar alguma coisa com relação a isso? O Álvaro da Fiente quer. À vontade, Álvaro. Vai falar, Alessandra? Não, eu queria dizer que, assim, que a gente vem recebendo pedidos de termos de referência para cremação de animais, né? Mas até agora nenhum entrou com processo de licenciamento, né? Cemitério Não de também buscando, mas assim, mais é para pet, não para animais de grande porte, que é o caso de fazendas, né? Quando dá algum problema de doença, que precisa incinerar muito resíduo. Mas e tem um incinerador, né? Em Cuiabá, mas ele não consegue, é só para animais de pequeno porte. Né? Ok, Álvaro. Boa tarde a todos. Essa questão de animais mortos realmente é muito preocupante. Depois, Josilene, até eu queria falar mais contigo, tá? Nós, da Federação das Indústrias, nós estamos começando a preparar um projeto e essa questão da incineração que o professor falou aí, incinerar, pura e simplesmente, ele está fora de foco para nós. Ou a gente incinera com a visão de um produto, tipo produção de energia, ou a gente vai acaba fazendo uma operação que está em desuso, né? Incinerar por incinerar. A questão dos animais mortos, a gente está preparando um projeto totalmente inovador, que ao final do processo vai se obter um adubo, né? Que pode ser orgânico ou organomineral. E também podemos estar sendo inserido e pensado também os lodos, uma série de outras situações. A gente já está na fase de descrevê-lo, é algo que totalmente inovador, e em breve a gente vai estar entrando até com licenciamento aí, Alessandra, até nós precisamos conversar, porque
Nós temos essa questão da logística reversa, que pegou agora um impulsionamento bastante grande, e a indústria também tem interesse de ver isso resolvido, né? Não essa questão de animais mortos, mas com todo a cadeia, vamos dizer assim, do resíduo da indústria, tá? Então, professor Paulo, e também nós vamos precisar dos senhores aí para nos ajudar nessa ideia, que ela é desafiadora, né? Porque a gente entende que realmente é um grande problema essa questão dos animais mortos. Enquanto a gente pensa em cidade, nós temos uma dimensão, mas quando a gente vai para os criatórios, aí a coisa, eu diria que é bem mais preocupante. Só para contribuir, Solange, então a gente já está com esse projeto na pauta aqui na Federação das Indústrias, tá? Ok, obrigada, Álvaro. Agora, animais mortos como pets em hospitais e clínicas, ele pode ser considerado como resíduo de serviço de saúde, né? Assim como partes amputadas também, que devem ser ou ir para mesmo as partes amputadas, ou ir para um cemitério licenciado, ou um incinerador de resíduos de serviço de saúde, no caso de animais pequenos, né? Agora, há alguns anos, como eu disse, eu não estou na SEMA, já tem, acho que quase 3 anos. Então, alguns anos atrás, nós tivemos algumas situações que foram apreendidos vários animais, gado, né, sem procedência definida, e esses animais, então, foram sacrificados. E nós pegamos, na época, foi feito um parecer conjunto, SEMA e vários órgãos no Estado, INDEA, né, Secretaria de Saúde, pensando no menor risco para o meio ambiente, para a saúde pública. E aí esses animais, então, foram, ou seja, as carcaças dele foram para o aterro lá de Primaverinha, na época. Então, isso é um caso especial, né? No caso, tinha muitos animais que foram sacrificados. E no caso de PET, os equipamentos que estão licenciados para resíduo de serviço de saúde, né? Bom, temos aqui... Eu aproveito só, nesse caso, para fazer uma pergunta para a SEMA. Onde hoje a Polícia Federal está incinerando as drogas que se apreendem aqui na região de Mato Grosso? E está indo para as cimenteiras ou ainda continua? Porque no passado fazia essa queima em fornos de argila aí, nas indústrias de tijolos. Eu imagino que hoje não aconteça mais isso. É uma dúvida que eu tenho, eu gostaria de saber. Eu não tenho essa resposta, mas assim, o que eu já ouvi falar é que mandava para a cimenteira, né? Tem um forno lá. Mas, não, assim, sim, então está perfeito. Eu posso falar, né, das pessoas, eu não tenho nenhum processo que eu vi essa informação ou solicitando autorização da secretaria. Nas minhas mãos chegaram, né? Ok. A Ribenilde Scarla está pedindo que depois coloque o link para acesso, para acessar o panorama preliminar, porque ela não achou no site. Então, vamos postar aqui o caminho para ela poder acessar. Vai estar no site. Eu tenho a impressão que já está, inclusive. Se não, vai estar hoje. Mas nós mandamos, tá? Nós informamos. Gisele gostaria de saber mais a respeito de resíduos de frigorífico. Oi, Gisele. Com relação aos resíduos de frigoríficos, a gente, quando você dá uma olhada lá no panorama, você vai perceber que a gente abordou
essa questão também. O resíduo frigorífico, a maioria deles, acaba se tornando subproduto que normalmente os frigoríficos têm anexo à planta da sua indústria, o setor de graxaria. Então, ele pega tudo aquele resíduo lá de sobra de carne, de gordura, de osso, de tudo, e vai para esse setor de graxaria para a fabricação de graxas, ou então para a fabricação de farinha, que é utilizado também em ração. Tá? Então, a gente abordou esse tema também. Tratamos apenas desses resíduos sólidos. Não, teve alguns tipos de resíduo que não foi possível estimar, tá? Por falta de informação, por falta de dados, mas foi abordado dentro do panorama. Ok, Mona Lisa Andrade, ela completa essa pergunta sobre, no caso dos resíduos de abatedouros. Então, os abatedouros também são considerados, nós consideramos tudo dentro desse grupo de frigoríficos e abatedouros, tá? Então, dentro daquilo que foi possível encontrar de informação sobre geração, nós estimamos, mas foram abordados todas essas atividades aí. Inclusive, nós fizemos, quando vocês forem verificar lá no panorama, nós fizemos uma espacialização, onde é que está localizado esses frigoríficos, fizemos uma apresentação em forma de mapa, tá? Então, está tudo lá dentro do panorama, e assim, a gente espera que vocês, na resposta dos questionários, ou no próprio portal do plano, vocês possam estar enviando aí nos e-mails, nos sites, nos endereços que foram disponibilizados, os questionamentos mais importantes, porque nós fizemos tudo que nós encontramos, tá? Aquilo que não foi encontrado, a gente não tinha como colocar no panorama. Então, o que nós esperamos é que vocês respondam o questionário, nos passem o maior número de informação possível e questionamentos sobre resíduos sólidos agrocícolas pastoril, para que a gente possa enriquecer e, dessa forma, a gente apresentar um panorama mais real possível com relação à geração e fluxo dos resíduos sólidos agrocícolas pastoril. Aproveitando a deixa do Álvaro, isso é pertinente a todos os tipos de resíduos. Um dos objetivos dessas reuniões é angariar mais informações para ser integrada ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso. Aqui é um comentário ou uma reflexão do João Alberto Lisboa Assunção. Boa tarde. Quero parabenizar esse evento de suma relevância para o nosso meio ambiente, que precisa ser olhado com carinho, não só para passar a boiada, como já foi dito. Não foi dito aqui, né, João? Aqui isso não foi dito. Vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito disso, sobre os objetivos do plano estadual? Fala, Zé. Do plano estadual. Bom, ó... Oi, Solange. Oi, sim. Não, já posso falar, é que estava desligado aqui o microfone. Sim. Tá? Com relação ao objetivo do plano, a gente levanta... Na verdade, nós estamos falando agora do panorama, né? Mas o objetivo do plano é realmente apresentar um planejamento para que todas as atividades, na geração de todos os tipos de resíduo, possam fazer o manejo adequado dos resíduos, e para que os órgãos, tanto do governo federal como estadual e municipal, que são os atores que fazem parte desse projeto, possam ter mecanismo de controle, mecanismo de monitoramento, de fiscalização. Então, o plano vai, lá no produto de programa, projetos e ações, vai estar relacionando, recomendando diversas ações, diversos projetos,
para facilitar e orientar tanto o Estado como os municípios no manejo adequado e os próprios produtores, tá? Incluindo diversos programas, como o Programa de Educação Ambiental, o próprio Programa de Coleta Seletiva, porque entendemos que o Programa de Educação Ambiental é uma coisa fundamental para que qualquer plano de saneamento seja implementado, tá? Então, a gente vai recomendar, por exemplo, que as empresas tenham um profissional capacitado para fazer a gestão desse resíduo, porque na maioria dos casos são grandes empresas, e os pequenos produtores da agricultura familiar que tenham o apoio do Estado para que realmente eles possam implementar. Nós tivemos experiências assim decepcionantes no plano de saneamento, onde a gente fez um belo trabalho, mas os municípios, não sei se é por falta de comprometimento, se é por falta de conhecimento, acaba que a gente volta lá depois de 2, 3 anos e o plano está engavetado, e muitas vezes as pessoas que estão responsáveis pelo setor de saneamento nem conhecem o plano. Então, a gente espera que esse trabalho, e eu acredito que dessa vez agora vai, porque a participação está muito grande, e isso é importante. A partir do momento que toda a sociedade, todas as entidades de classe, todas as atividades, todos os colaboradores participam, discutam, tomam consciência das coisas, quer dizer, todo mundo vai se sentir o pai da criança. Então, nós todos teremos que ser responsáveis para a implementação desse plano. E esperamos que o plano seja a solução para orientar os municípios, orientar os produtores e todos os setores que produzem, que geram resíduos. Eu gostaria só de complementar, lembrando o seguinte: o plano tem um horizonte de 20 anos, mas ele pode ser reavaliado, certo? Ou atualizado de 4 em 4 anos, certo? Em função da própria dinâmica do desenvolvimento dessas questões no nosso Estado, certo? Áurea, estava boa. Então, queria até falar com o Zé Álvaro, né, a respeito do plano de saneamento, que para nós foi um presente, né, que nós temos a agradecer à universidade, toda a equipe, a FUNASA, a SEMA. A própria FUNASA, né, ela vai fixar os recursos dentro do plano, então os municípios não têm como correr disso. Eles vão ter que fazer as avaliações, as revisões, e vão ter que atender o que está no plano, porque o prefeito que quiser fazer algo que está fora do plano não vai dar conta. Então, assim, isso já é um fator importante que vai fazer com que os municípios tenham que cumprir de alguma forma o plano, né? Então, nós só temos a agradecer e estamos tentando fazer o que está lá. Okay. Alguém mais gostaria de falar? Eu só queria aproveitar a fala da Áurea aí, que ontem fiquei feliz aí com a sua participação, e no sentido de que você está tomando frente da implementação do plano aí na cidade de Água Boa. Eu fiquei feliz porque eu fui responsável pela elaboração do plano, trabalhamos junto aí na construção do plano, né? E quando você falava a respeito das comunidades onde você está implantando a coleta seletiva, eu me senti lá próximo, você entendeu? Fiquei feliz e, inclusive, faço questão de fazer esse destaque, que é muito importante ter na frente da implementação dos planos uma pessoa que tem capacidade, que tem visão e tem comprometimento. Sim, por uma questão política, né, eu fiquei 1 ano afastada da prefeitura, e por isso atrasou o nosso processo, mas graças a Deus estamos aqui retomando as nossas atividades, porque tecnicamente isso é importante, ter um profissional de carreira à frente desses planos, porque a política passa e a gente continua, né, com o nosso trabalho. E graças a Deus estou com a oportunidade de poder retomar esses projetos. Ok. Aproveitando a fala também do Álvaro, ressaltar que o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, ele vai dar o panorama, ele deve nortear todas as atividades produtivas do estado de Mato Grosso,
né, no seu funcionamento, ele vai nortear o licenciamento, o monitoramento, a fiscalização, principalmente voltada às atividades que trabalham no gerenciamento de resíduos, além de outras atividades, né, porque todas têm geração de resíduos, e ele é um documento importantíssimo, porque ele prevê essa questão de dando um norte para esse trabalho, ele dará segurança técnica aos analistas das secretarias de meio ambiente na avaliação desses documentos, desses requerimentos de licenciamento ambiental. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. Tá? Então, como isso aí está tudo dentro de um processo, é uma questão, um trabalho que começou, como Gisele disse, em 2011, por um edital que saiu em 2010, e de lá para cá nós tivemos várias tratativas de realização. É um trabalho que assim, por gosto da SEMA, dos servidores de carreira da SEMA, dos servidores que não são de carreira, mas que a gente já vê como sendo da própria carreira, por fazer tão bem a SEMA. E aí eu falo com um carinho muito especial aí com a Gisele. E é um trabalho que nós estamos fazendo com muita responsabilidade e não queremos que isso fique engavetado, e não queremos que seja um documento simplesmente para facilitar coisas, até porque ele vai dar todo um panorama da realidade e está sendo construído com os diversos atores de toda essa cadeia produtiva de resíduos. Você gostaria de falar alguma coisa, Gisele? Gisele, um minutinho, eu só quero fazer uma observação. Eu estou vendo aqui na apresentação entrar o pessoal já da próxima palestra, o pessoal que vai tratar da mineração. Eu gostaria de avisá-los que a mineração nós vamos tratar em seguida a esta apresentação, tá? Ok. Vamos findar essa e aí começaremos a apresentação dos resíduos de mineração, ok? Mas, Ok. de qualquer maneira, vai ser logo em seguida. Viu? Ok, professor, não estou vendo mais nenhuma questão, eu estou vendo para parabenizar uma pessoa que está querendo montar um incinerador em Mato Grosso, ela fala dos seus anseios, da satisfação de estar participando desse trabalho, e da satisfação também de rever vários participantes. Podemos encerrar, Gisele. Sim, Solange, somente agradecer mesmo, né, a oportunidade. Acho que não dá para mensurar a importância deste trabalho, e quero agradecer neste momento em especial a secretária Maureen, que me delegou, né, na época, para assumir essa função, que para mim, hoje eu vejo a importância de estar aqui neste momento. Ela não vai poder estar conosco, ela tem outras demandas e nesse momento, inclusive, auxiliando uma colega de trabalho que também nós esquecemos aqui de mencionar e que deva ter o seu nome também dito, né, a Lília, pela forma linda, né, e carinhosa como sempre ela conduziu aquele setor dentro da secretaria, né? Então, eu tenho certeza que se ela pudesse, hoje ela estaria aqui conosco. Então, só complementar isso e agradecer a todos para que a gente possa passar para o próximo evento, né? Para o próximo webinar. Gratidão. Então, obrigada. Iniciando... Solange, a foto. Vamos... Tirou a apresentação. Todos abrindo suas câmeras, se possível. Passando batom.
Tem que abrir a câmera. Bruno, quem que é Bruno? Tá faltando gente aí, não tá? Ok, obrigada, pessoal. Tiramos todos os... Tiramos. Obrigada.